Vitória, magrinha, magrinha. Atuação, vamos combinar, marromenos, longe de ser brilhante para não falar outra coisa, mas não se engane, tá? O que o Barcelona conseguiu fazer na noite deste sábado, na 27ª rodada do Campeonato Espanhol, foi muito importante, relevante para as contas do campeonato e uma vitória que normalmente é vendida muito cara. Quando a gente olha na tabela, né, e as rodadas, um jogo em San Mamés contra o Atlético de Bilbao é muito traiçoeiro, muito perigoso. E o Barcelona foi ao País Basco e conseguiu vencer por 1-0. Mesmo o Atlético de Bilbao estando numa gangorra na temporada, altos e baixos, jogar lá é complicado, é um alçapão, torcida vai junto, contra o Barcelona sobe o tom e o Barça conseguiu vencer. Segundo tempo melhor do que o primeiro, cavalaria em campo, enfim, a gente vai tentar explicar, mas de fato, quando a gente olha para o campeonato espanhol, e campeonatos de pontos corridos são assim, nem sempre você vai jogar bem. Mas conquistar essas vitórias em que você não joga tão bem, ou até o adversário tem mais chances que você, é muito importante. Jogar, entre aspas, mal e ganhar é o que de repente lá na frente vai fazer a diferença, né? Mostrando, obviamente, uma confiança do Barcelona de conseguir um grande resultado. Chegou, deixou o like, deixou o comentário, deixou a inscrição. Ó, semana conturbada para o Barcelona e vamos colocar semanas, tá? Porque assim, esse jogo do Atlético de Bilbao estava muito condicionado. O Barcelona vinha da tentativa de remontada no Camp Nou contra o Atlético de Madrid na Copa do Rei, 3-0, saiu com a moral alta com a torcida, deu sangue, deu litro, faca nos dentes, enfim, mas isso cobra um preço, o preço físico, né, dos jogadores. Não dá para você achar que são super-heróis, né? Então o Hans Flick teve que olhar para esse jogo de sábado e ver quem estava realmente em condições de entrar em campo. Sem Baldé, sem Koundé, esses machucados, o Hans Flick teve que meio que reinventar a equipe, pensando, obviamente, no jogo de terça-feira, a primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Newcastle. Então, assim, tinha várias condicionantes e o Flick entrou com uma equipe meio alternativa, né? Como eu disse, cavalaria no banco de reservas. Entrou com o João Garcia, que fez uma grande partida, né? Muito seguro novamente. Quando precisou dele, estava lá, fez boas defesas. Para mim, foi um dos melhores jogadores do Barça em campo, né? Evitou alguns problemas para a equipe da Catalunha. Linha defensiva, Eric Garcia de lateral direito, Cubarsi, Gerard Martin na zaga e o Cancelo na esquerda. E aí já é um indicativo, tá? Só abrir um parêntese aqui, de que o Flick imagina muito mais o Cancelo pela esquerda do que pela direita. Porque senão ele teria entrado com o Eric Garcia de zagueiro e o Gerard Martin na esquerda. Então eu acho que, idealmente, ele vê mais o Gerard Martin como zagueiro, opção para ser zagueiro, e o João Cancelo como um lateral esquerdo. Não sei se isso é o ideal, pensando em Lamine Yamal, no apoio que o Cancelo poderia dar, que o Eric Garcia não consegue, por característica de jogador. O Eric Garcia é muito bom em várias funções, é muito bom defensivamente, é um cara que é polivalente e tal, mas ele não consegue municiar tão bem o Lamine Yamal quanto o Cancelo conseguiria pelas características, né? Um jogador muito mais ofensivo, e a gente viu isso em determinados momentos na tentativa de remontada, né? E aí essas mudanças fazem também a zaga se atrapalhar um pouco, né? Especialmente em alguns lances, você via algumas corridas, algumas movimentações, o Gerard Martin batendo cabeça um pouco do lado esquerdo com o Cancelo, depois o Cubarsi com o Eric Garcia e tal. E a dupla de volantes também não é a titular. O Marc Bernal vive um bom momento, é verdade, ao lado do Caçador, o Dani Olmo um pouco mais na frente, e no ataque o Rashford na esquerda, o Lamine Yamal na direita e o Ferran mais centralizado. Então Pedri no banco, Lewandowski no banco, Rafinha no banco e Firmino no banco, né? Time bem modificado. E eu acho que o primeiro tempo do Barcelona foi ruim. Primeiro que nos 10, 15 minutos iniciais o Barcelona entrou numa de tiroteio que só complica o Barcelona. O Barcelona tem mais qualidade que o Atlético de Bilbao. Então, quanto mais o Barcelona ficar com a bola e trabalhar ela, melhor. Se o Barcelona entra numa de luta de boxe, golpeando e recebendo, fica sempre mais complicado, porque o Barcelona tem que ficar correndo muito para trás, faz a tal da linha alta, é um time que não se protege tão bem,
e aí quase que no início tomou, logo nos primeiros segundos do jogo, o primeiro gol, né? O João Cancelo tem que fazer um corte arriscadíssimo, a bola bate no travessão, deu sorte e o gol não saiu. Mas se ele não faz o corte, tá lá o jogador do Atlético de Bilbao, um ponta-direita para encostar. E depois o Barcelona foi, tentou revidar, enfim, criou algumas oportunidades. O Atlético de Bilbao, esse tiroteio eu não achei legal no início, faltou um pouco de controle, o que o Barcelona conseguiu recuperar, tanto que o jogo termina com uma posse de bola muito maior para o Barcelona, 71% contra 29% do Atlético de Bilbao, mas o Atlético de Bilbao, toda vez que conseguia encaixar uma transição, agredia o Barcelona. Se tivesse um centroavante, o Atlético de Bilbao poderia ter complicado um pouquinho mais a vida do Barça, e como eu disse, o João Garcia estava lá para garantir. Agora, do lado do Barcelona, não gostei do Dani Olmo, achei muito sumido, não conectou bem o trio de meio campo, talvez porque não joguem juntos todo o tempo, né? Caçador, Bernal e Dani Olmo não funcionaram como um todo. O Barça jogava no primeiro processo de construção com uma linha de 3, o Eric Garcia como um zagueiro do lado direito, e subiram muito o Cancelo, isso eu gostei, porque é uma forma de você explorar bastante o corredor esquerdo, né, com o Cancelo e o Rashford fazendo as dobradinhas ali. Gostei dessa movimentação, achei interessante. O Cancelo praticamente não foi um lateral no primeiro tempo, né? Se a gente pega o mapa de calor dele, jogou muito mais do meio campo para frente, espetado para dar amplitude do lado esquerdo do campo, e criou algumas boas jogadas por ali, né? Errou algumas, é verdade, mas o Cancelo é um jogador muito, e eu acho que isso é importante qualificar nele. É um jogador que não tem medo de arriscar, e ele vai errar muitas vezes um passe ou outro, mas é um passe de progressão, né? Diferentemente do exemplo dos passes que o Eric Garcia efetuou na partida. Poucos passes para frente, passes mais para o lado, passes para trás, acalmando o jogo e não progredindo. O Cancelo é um jogador com características totalmente diferentes, obviamente, jogadores bem diferentes e até de posições diferentes, né? Achei que o Lamine Yamal, quando teve as oportunidades, e foram pouquíssimas no primeiro tempo, conseguiu conectar alguns passes, e aí quem não conecta com absolutamente nada é o Ferran Torres. Por mais que ele tenha perdido o gol no final do jogo, na verdade ele criou uma oportunidade muito, muito boa, né, dando aquela bola de letra depois do escanteio que quase fez um golaço. Cara, o Ferran Torres tá muito mal, assim, ele não tá conseguindo conectar, ele não tá conseguindo dominar, ele recebeu uma bola do Lamine Yamal e ao invés de dominar ele deu um chutão para cima, um balão que ninguém entendeu. E eu acho que nesse momento da temporada, um dos dois centroavantes, cara, vão precisar dar um passo à frente. Ou vai, né? Ou o Ferran ou o Lewandowski. E eu tô cada vez menos acreditando que vai ser o Ferran. Eu acho que o Ferran tem bons números, um dos artilheiros do Barcelona na temporada, mas ele não tá conseguindo acertar quase nada. Assim. Nem as movimentações que ele fazia muito bem em outros momentos, atacando as costas com o passe do Lamine Yamal ou o passe de outros jogadores para que ele pegasse e fizesse aquele facão que ele fazia muito bem, ele já não tá acertando. E ele não tá acertando as simples nem as difíceis. Ele não consegue conectar no jogo. Isso é meio desesperante, assim, pro torcedor. Olhando quando ele é substituído no segundo tempo, dá para ver pelo semblante. Ele sabe que fez um mau jogo, né? E no primeiro tempo eu achei que o Barcelona ficou devendo futebol. No segundo tempo, o Pedro entra logo na virada, no lugar do Marco Bernal. Como eu disse, o meio-campo não estava conectando e o Flick fez essa leitura. E o Pedro, impressionantemente, não entra tão bem, tá? Os primeiros 10, 15 minutos do Pedro, antes de entrar o Firmino, o Lewandowski e o Rafinha, não são tão bons. Ele erra alguns passes que ele não está acostumado a errar. O Atlético de Bilbao tem um bom momento no jogo, o João Garcia tem que fazer defesa, mas logo depois que entra a cavalaria, o Barcelona toma conta de novo da partida e consegue encontrar o gol. Belo passe do Pedri, que vai pegar a bola lá na esquerda, rasgar o campo, encontrar o Lamine Yamal, fazia falta, né, um jogador que conectasse com o Lamine Yamal, e o Lamine Yamal, cara, pega a bola com uma tranquilidade, parecia que estava fazendo um sanduíche na casa dele, corta o zagueiro que cai, escorrega e ele acerta a coruja no ângulo, bola bate na trave ainda plasticamente, deixa o lance mais bonito e faz 1-0. Depois o Barcelona tenta gerenciar, sofre um pouquinho ali, sofre ali, tenta com o Rafinha, assim, muito mais na vontade do que propriamente em chances criadas, tenta gerenciar também a parte física e vence o jogo. Dados importantes, tá? O Pedri chegou à 10ª assistência na temporada e o Pedri,
consegue descansar para o jogo importante contra o Newcastle, que ele foi muito importante na fase de liga. O Pedri foi fundamental para conseguir baixar o ímpeto. E a gente vai falar mais desse jogo, porque amanhã eu estou viajando para Inglaterra. Baixar o ímpeto do Newcastle em casa, esconder a bola, se defender bem, e uma das melhores partidas, já falei algumas vezes aqui, que o Barcelona fez. Então o Pedri, voltando a estar bem fisicamente, nesse jogo ele consegue ser poupado, joga um tempo só, eu acho que vai ser fundamental para a equipe do Hans Flick, belíssima assistência. E o Lamine Yamal chega ao 19º gol dele na temporada, 14 gols em La Liga e 50 gols na carreira, tá? E aí um comparativo interessante que a gente pode fazer é com o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? Com 18 anos ele fez 50 gols, chega aos 50 gols na carreira profissional, contando o Barcelona e seleção espanhola. O Messi, para atingir essa marca, só conseguiu aos 20 anos. E o Cristiano Ronaldo aos 21 anos. Ou seja, é óbvio que eu não quero aqui comparar trajetória, perfil de jogador, o que vai ser, porque ninguém tem bola de cristal. Mas, de fato, não dá para diminuir. Eu acho que se você não quer exaltar, você não pode diminuir o que o Lamine está fazendo com 18 anos. A cobrança ela vai existir porque a gente já vê que é uma super estrela. A gente já vê o potencial, a gente já viu onde chega e com um teto gigantesco, né? Depois do que ele fez no final da temporada passada. Mas o que é importante ressaltar aqui é que não é normal o que ele está fazendo. Nem os caras que a gente considera os dois maiores desse século conseguiram esses números nessa idade. Então, atenção a Lamine Yamal porque consegue um número importante numa atuação que não foi brilhante como foi outras que ele conseguiu aí recentemente, mas de fato ele não precisa de muito, ele precisa de pouco e com qualidade para conseguir fazer a diferença, e ele fez a diferença nesse jogo. O Barcelona vence, 67 pontos em La Liga contra 63 pontos do Real Madrid, e agora vai encarar o Newcastle no St. James Park. Lá estaremos para trocar essa ideia também.